O objetivo dessa nossa conversa vai ser falar sobre o direito, ou melhor, os direitos do empregado doméstico. Quem vai me ajudar nessa conversa é o Rômulo Saraiva, ele é advogado trabalhista e previdenciário. Doutor Rômulo, obrigado por atender o Bom Dia Pernambuco. E eu já começo te fazendo uma pergunta no sentido das horas extras. Como que funciona o pagamento desse benefício? Quais são as regras para o trabalhador doméstico? Bom dia para o senhor. Bom dia Pernambuco. Olha, a questão das horas extraordinárias em relação aos empregados domésticos, ela passa a ter uma ampliação de direitos em 2013, depois de 2015, de forma que o que passa de 44 horas semanais ou 8 horas por dia, né, é caracterizado como hora extra, que pode ser objeto de um acordo individual para eventual compensação ou pagamento dessas horas extras, ou a oportunidade de liberar uma folga para a pessoa compensar aquele acréscimo que tenha ultrapassado esse limite, que é de 44 semanal ou 8 horas por dia. Certo. Se o empregador for viajar e ele quiser levar o trabalhador doméstico, ele tem que pagar a mais? Como é que funcionam as regras para isso? Olha, o fato de o empregador, né, juntamente com a sua família, levar o empregado doméstico, esses custos da viagem, de hotel, alimentação, seriam arcados pelo próprio empregador. Mas além desses custos de viagem, porque algumas pessoas raciocinam de que o fato de estar já pagando a viagem, não precisaria pagar mais nada ao empregado doméstico. Então, o empregado doméstico é um trabalhador que está exercendo uma atividade fora do seu ambiente corriqueiro, mas nem por isso vai deixar de desprezar, né? Não vai se ignorar os direitos. Então ele vai contabilizar a jornada diária. Se nessa viagem ele ultrapassar o limite da jornada por dia de 8 horas, o que ele ultrapassar vai ser caracterizado como hora extra, pausa para refeição, né, o intervalo intra-jornada. Então, o fato de um empregado doméstico estar acompanhando a família numa viagem de férias, por exemplo, isso não vai desnaturar os direitos que estão garantidos na legislação brasileira. Mas aí, em termos de diária, não tem que pagar? Porque aí ele está pagando o da jornada normal, né, o que já pagaria normalmente. Como a pessoa está fora do ambiente, tem que um acréscimo ou não? Vai depender de como seja as demandas nessa viagem, né? Porque, por exemplo, se for uma viagem que a pessoa saia de manhã, só volte à noite, né, o que passar da jornada vai ser caracterizado como hora extra. Intervalo de refeição, né? Então vai depender de como seja a dinâmica dessa viagem, porque pode ser uma viagem em que o empregado ele possa também ficar desonerado de exercer a sua atividade. Então, por exemplo, ele trabalha até um determinado horário, depois ele está livre para poder passear ou não está exercendo a atividade propriamente. Então, vai depender de como aconteça essa dinâmica, mas os direitos que são preservados no local de trabalho onde ele foi contratado também pode ser aplicado ou em outro estado ou no exterior, né? Isso não vai mudar. Certo. Agora, olha essa pergunta que chegou pelo Canal Globo. Trabalho como doméstica em uma residência, de carteira assinada há 8 anos. Meu patrão nunca depositou meu FGTS, mas vem na folha de pagamento como se ele estivesse depositando. Só que não tem nada depositado. O que eu posso fazer? Olha, hoje em dia a Caixa Econômica Federal, a gestora dos depósitos fundiários, ela tem aplicativo que é muito fácil para o trabalhador averiguar se o patrão está honrando com aquele compromisso que corresponde a 8% das verbas salariais. Se não está, conforme o extrato analítico do FGTS disponível na Caixa, ele pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, ou pode, posteriormente ao término do contrato de trabalho, fazer uma reclamação para que sejam pagas os valores do FGTS, entre outras verbas que não tenham sido adimplidas corretamente. Perfeito. Agora, com relação ao trabalhador doméstico que dorme na casa do empregador, tem alguma diferença nas regras trabalhistas ou não? Como é que funciona essa relação? Olha, o empregado doméstico ele também tem direito não apenas à pausa para refeição, como também o intervalo interjornada, que é o final de um dia para ter o descanso de 11 horas minimamente, para depois ele começar a trabalhar. E se durante essa estadia que a pessoa está dormindo no próprio local de trabalho houver demandas noturnas, isso também pode ser caracterizado como uma extensão do exercício profissional passível, por exemplo, de compensação de horas ou pagamento de hora extra. E aí, dependendo do horário que haja essa demanda, a partir das 22 horas da noite, aí também pode vir o acréscimo de adicional noturno, entre outros encargos que possam gerar em função da demanda.